castelo forte é o nosso Deus. Vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Romanos 8. Romanos 8, eu lerei dos versos 28 a 30. Romanos 8, de 28 a 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ler todos juntos apenas o verso 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar? Pai querido, nós estamos na tua presença e reconhecemos nesse instante, ó Pai, que o Senhor é o Senhor da providência. O Senhor é aquele que criou todas as coisas e que, pelo seu poder, também sustenta todas as coisas. Nesse instante, então, nós queremos te pedir que, pelo poder que há em ti, através do teu Santo Espírito e da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e nos edifique como família da fé, para que nós sejamos, de fato, mais parecidos com teu Filho, para que sejamos moldados segundo o caráter de Cristo. Essas coisas nós suplicamos no nome bendito de Jesus. Amém. De maneira providencial, eu irei falar sobre providência. Um irmão orou aqui e mencionou a palavra providência. Também a pergunta que vocês estão falando no catecismo é sobre providência em relação aos anjos. E o salmo que nós lemos, e isso aí foi combinado com o reverendo Wendel, fala sobre providência. Também as músicas que nós cantamos falam acerca disso, da soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas eu quero que nós nos atentemos a alguns pontos hoje acerca do que Paulo diz aos irmãos da igreja em Roma, sobre como isso deve ser percebido por nós que somos cristãos. Como nós devemos viver diante desse Senhor da providência. Eu quero começar então com um breve exercício imaginativo ou ilustrativo. Talvez nem todos tenham visto aqui como que um tapeceiro faz um tapete, mas é provável que a maioria já tenha visto alguém fazendo um crochê, apesar de estar se perdendo também, né? Mas creio que todos saibam, já tenham visto como que alguém faz um crochê. Muitas vezes as voltas que a mulher faz para fazer o crochê, elas não são muito bem entendidas por aqueles que não conhecem sobre essa arte. É uma técnica muito específica e que talvez os homens não saibam nem para onde vai. E a verdade é que quando eu olhava a minha avó fazendo crochê, eu ficava assim desnorteado, porque eu falava, não tá certo. Não vai sair um tapete bonito. Só que no final das coisas, tudo se tornava em uma bela obra de arte. E há peças de crochê que são de fato maravilhosas. Só que durante a construção, durante o processo de construção dessas peças, não parece que vai sair algo tão belo quanto o resultado final. E é sobre isso que eu queria destacar na providência. Quando muitas vezes a providência, aquilo que nós provamos da providência, é, por assim dizer, o lado amargo da providência. Como nós devemos viver durante esses momentos? Há dois personagens bíblicos que se destacam em relação a isso. O primeiro deles é José. E se nós nos lembrarmos da história de José, é uma história que nós poderíamos dizer que é uma história ladeira abaixo. José começa sendo amado pelo seu pai, mas a sequência da narrativa de Moisés no livro de Gênesis vai destacando apenas situações adversas na vida de José. José, então, lançado diante de um poço,
depois é vendido como escravo, é odiado por seus irmãos, é preso e diversas circunstâncias que são circunstâncias adversas da providência e que José as encara talvez com tranquilidade. O relato bíblico não nos diz acerca de uma aparente ou de uma possível contravenção de Moisés, de uma possível ira de José diante de Deus por estar produzindo aquilo em sua vida. Tanto é assim que no final do livro de Gênesis, depois da morte do seu pai, José se volta aos seus irmãos e diz assim: podem ficar tranquilos, porque tudo aquilo que vocês fizeram de mal, Deus utilizou isso para se transformar em bem. E é por meio da minha vida, por meio dessas coisas, que nós então podemos salvar a vida de muitas pessoas. Que foi o caso ali em que José foi o instrumento de Deus para poder alimentar toda uma nação e muitos outros povos no momento de seca e de fome. Outro personagem bíblico que viveu isso na pele, as adversidades da providência, foi Jó. E Jó viveu isso de maneira tão profunda, tão marcante, a ponto de perder bens e filhos. Num dado momento da história, a própria esposa de Jó vira para ele e fala assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Abandona esse Deus que você diz seguir. E Jó, em nenhum momento, faz isso. E no final da sua vida, ele olha para trás e pode dizer: eu só conhecia o meu Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu agora sei verdadeiramente quem é o Senhor e como o Senhor age por meio da sua providência. Queridos, a nossa história não é assim? Creio que nenhum de nós aqui pode dizer que a nossa história é um mar de rosas, que tudo vai bem, vento em popa e que nenhum mal nos sobrevém. A providência de Deus é assim. É bem verdade que, ao longo da nossa história, nós não desfrutamos apenas de adversidades. Coisas boas nos sobrevêm também. Mas o que eu quero que nós entendamos é que, por onde nós passamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, o trabalho que Deus nos concede, a nossa família, os nossos relacionamentos na igreja, as igrejas pelas quais nós passamos, todas essas coisas têm um propósito específico na nossa vida. Não são eventos aleatórios, ou mesmo que eles fossem coordenados, não são momentos não são momentos da nossa vida lançados ao acaso. É o próprio Deus quem está conduzindo a nossa vida nos mínimos detalhes, com o propósito de formar o caráter de Cristo em nós. Queridos, nada foge à providência de Deus, nada foge aos seus decretos. E é por isso, então, que nós precisamos nos atentar, assim como Paulo fez, para saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando as coisas vão mal, mesmo quando a mão da providência de Deus parece sumir e se tornar totalmente invisível, mesmo quando parece que o Senhor não está ao nosso lado, tudo continua debaixo do controle de Deus. Tudo permanece debaixo da soberania de Deus. Tudo permanece sendo conduzido pelo seu sábio conselho. Queridos, a maior prova da providência está na cruz do Calvário. A maior de todas elas é onde a providência de Deus se encontra com a sua redenção para os seus eleitos, para o seu povo. Contudo, eu quero que os irmãos percebam que é nesse ato da maior presença da graça de Deus na sua providência, é que há ali o maior de todos os pecados, ou a maior de todas as adversidades, que é a morte de Cristo, a morte do nosso Salvador. É nesse momento que a providência de Deus lança sobre a história o seu ponto mais agridoce, por assim dizer. Porque a morte de Jesus foi amarga, foi cruel, foi um pecado grave. Mas, ao mesmo tempo, é por meio da sua morte que nós temos, então, vida. É por meio da sua morte, do seu sofrimento, que nós podemos, então, obter salvação. É por meio da morte de Cristo, então, que Deus faz triunfar tanto a sua providência quanto a sua redenção. E isso é uma obra maravilhosa.
E ali na morte de Cristo, nós podemos dizer a mesma coisa que José disse aos seus irmãos. Esses homens maus que cercaram Jesus, que o levaram para a cruz, que o condenaram injustamente, esses homens tentaram fazer tudo o que era mal. Eles orquestraram as coisas para aquilo que era mal. Mas Deus usou essas coisas para fazer o maior de todos os benefícios em favor dos homens. Então eu repito, pode parecer ao longo da nossa vida que Deus tenha nos salvado e nos deixado em um mundo com uma sequência de atos aleatórios. Tudo quanto sobrevém aos santos é controlado por Deus de tal forma que nós podemos afirmar que todas as coisas da providência são controladas por Deus. E que o resultado final revela aquilo que o mundo tem como nocivo, mas para os santos é bênção. Deus controla todas as coisas para que um resultado final, apesar de parecer nocivo diante do mundo, ele se torne em bênção para os santos. Tá, mas afinal, o que é esse triunfo da providência? Ao longo do sermão, ao longo dos pontos, eu vou qualificar melhor o que é providência por meio de uma pergunta de um outro catecismo reformado, que é o Catecismo de Heidelberg. O que eu quero destacar nesse momento introdutório ainda é que o triunfo da providência de Deus é a forma como Deus exerce a sua soberania e exerce o seu poder na história para moldar o caráter de nós, o nosso caráter, para moldar o caráter dos seus filhos para que eles se pareçam com Cristo. Para moldar o caráter dos seus filhos para que eles sejam santos como ele é santo. Esse é o objetivo do triunfo da providência. É por isso que Deus utiliza todas as coisas, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Há 3 coisas, então, que eu quero destacar aqui no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. A primeira coisa, queridos, é que nós, então, devemos saber do triunfo da providência. Paulo diz que o triunfo da providência é uma doutrina basilar, básica, fundamental, algo que até mesmo as nossas crianças têm a capacidade de compreender, até mesmo aqueles que são imaturos na fé. Eu quero te lembrar o seguinte, Paulo não conhecia a igreja de Roma. Apesar de ser cidadão romano, e apesar de lá no final da sua carta saudar alguns daqueles irmãos, ele conhecia pouquíssimas pessoas. E eu posso dizer a mesma coisa aqui nessa noite. Eu não conheço todos os irmãos. Conheço a minoria e ainda os conheço pouco. Mas eu posso dizer, assim como o apóstolo Paulo, que todos nós aqui sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o mesmo contexto que Paulo está vivendo. Mas como que você e Paulo podem dizer isso, Talmai? Paulo pode falar assim porque, apesar de não conhecer aquela igreja, os membros daquela igreja, ele sabe que essa doutrina é básica. É uma doutrina simples. Todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor devem reconhecê-lo da forma como ele é sobre a história. Não há como confessar Jesus como Senhor da sua vida e não viver como tal. Não há como confessar que Jesus é Senhor e não ser seu servo, não reconhecer que ele é soberano sobre todas as coisas. Isso é básico no cristianismo. É por isso, então, que Paulo diz, todos nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Queridos, essa doutrina é tão básica que todos nós aqui nessa noite precisamos aplicá-la às nossas vidas. Desde aqueles que são maduros na fé, mas até mesmo os pequenos. É uma doutrina tão fundamental que nós precisamos ensinar aos nossos filhos sobre isso desde a mais tenra infância. Que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E que a sua providência triunfa para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos percebam, então, que Paulo utiliza uma palavra específica, que é saber. É a ideia aqui não apenas de um conhecimento intelectual, mas é tomar ciência de uma maneira tão profunda que eu poderia dizer que saber para Paulo é sinônimo de confessar, é sinônimo de crer.
Nós sabemos no sentido de que nós cremos. E, mais uma vez, não apenas no sentido intelectual da fé, mas no sentido experiencial das coisas. Se a providência de Deus abarca todas as coisas da história, se a providência de Deus abarca todas as coisas da nossa vida, todos os momentos, tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós precisamos entender então que nós sabemos e vivemos isso. Não há como dissociar essas duas coisas. Não há como eu dizer que ele é soberano sobre a história sem perceber isso no dia a dia. E Paulo, queridos, não utiliza outro verbo, ele utiliza esse verbo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós não sentimos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós não vemos o triunfo da providência nas nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos. Mesmo assim, nós cremos que ele continua sendo Deus. Que ele continua sendo o Senhor das nossas vidas e da nossa história. Queridos, quando a adversidade nos sobrevém, nós não sentimos essas coisas. Nós não entendemos essas coisas. Nós não vemos essas coisas. Mas nós continuamos crendo. A nossa fé não pode ser abalada por meio da adversidade. Pelo contrário, se nós voltarmos em alguns versículos, em alguns capítulos, lá em Romanos 5, Paulo vai falar acerca das bênçãos que decorrem da justificação pela fé, das bênçãos que decorrem da salvação. E num dado momento aqui, Paulo então diz que a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. E muitas vezes nós falamos assim, Talmai, mas eu sou um crente esperançoso pela volta de Cristo. Mas percebam que essa grade de bênçãos que uma sucede à outra, ela não começa pela perseverança. Ela tem algo anterior. Olha o que Paulo diz nos versos 3 e 4 do capítulo 5. E não somente isso, mas nos gloriamos também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação é que produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Só que Paulo está falando que isso é uma bênção. E Paulo não era masoquista. Ele não estava falando que era bom sentir dor, bom ser pressionado, simplesmente pelo ato de ser pressionado, mas por aquilo que as tribulações produziam, por aquilo que as situações adversas podem produzir nas nossas vidas. Que a experiência cristã, maturidade cristã, a perseverança no caminho e na nossa jornada cristã. E, por fim, a esperança acerca da volta de Cristo. Queridos, é verdade, então, que quando um bebê morre, nós não vemos a providência triunfando. Nós não sentimos a providência triunfando. Quando nós perdemos um emprego, não parece que vai tudo bem. Não parece que as coisas estão cooperando para o nosso bem. Quando nós perdemos um ente querido, quando o seu salário atrasa, quando o seu casamento começa a ter dificuldades e atritos, quando as relações familiares já não são tão boas, talvez nesses momentos você pense assim, eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não estou vendo a providência de Deus triunfando. Mas Paulo não diz isso. Paulo diz que você deve saber. Que você deve assentar isso firmemente no seu coração, de modo que a sua fé não seja abalada por esses momentos. Queridos, esse trabalho da mão invisível de Deus na providência, apesar de não ser visto, apesar de não ser sentido ou compreendido, ele pode ser percebido pela fé. Uma fé sincera e uma fé robusta na pessoa de Cristo, nosso Senhor. Eu não estou falando de uma fé tola, de um salto no escuro. Eu estou falando de uma convicção plena, lógica e sincera deduzida das Escrituras. Se Deus é aquele que criou todas as coisas, evidentemente, por ser todo-poderoso e soberano, Ele é quem pode sustentar e guiar todas as coisas, mais ninguém.
Mas por que então que nós precisamos saber acerca do triunfo da providência? O Catecismo de Heidelberg, que eu já citei, é um catecismo da herança reformada também, nas perguntas 27 e 28 tratam da providência de Deus. A pergunta 27 é basicamente essa: o que é a providência de Deus? E a resposta é a força do Todo-Poderoso, a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas são obra de sua mão paternal. Nada nos sobrevém pelo acaso, mas são obras das mãos de Deus sobre as nossas vidas. A pergunta 28, então, é ainda mais propícia para o que eu quero que os irmãos entendam nessa noite. A pergunta 28 diz assim: para que serve saber da criação e da providência de Deus? Primeiro, para que tenhamos paciência em toda a adversidade e mostremos gratidão em toda a prosperidade. E para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma pode nos separar do amor dele, porque todas as criaturas estão na mão de Deus, de tal maneira que, sem a vontade dele, não podem agir nem se mover. A primeira coisa que Paulo nos diz, então, é que nós devemos saber que a providência triunfa. A segunda coisa que nós devemos saber, segundo Paulo, é que a providência triunfa por causa dos eleitos. Paulo não diz que todas as coisas cooperam para todos os homens. Ele não diz isso no texto. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, no texto grego, é apenas uma opção de tradução, tá? Mas o texto grego puxa essa ênfase, e Paulo faz isso, né? Ele puxa o para aqueles que amam a Deus para o começo da frase. De forma que a frase fica assim: nós sabemos que para aqueles que amam a Deus, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Quem são estes, então? Com que Deus faz com que todas as coisas cooperem para eles. Queridos, Deus não quer aqui, o propósito de Paulo não é dizer que Deus quer que todas as coisas cooperem para um bem qualquer. Essa expressão aqui, aqueles que amam a Deus, é uma expressão para Paulo sinônima de salvação. Todas as coisas cooperam para os salvos, para os eleitos, para aqueles que compartilham do amor eterno e eletivo do nosso Senhor. E há um propósito para Paulo dizer isso. É porque nós só podemos amar a Deus por causa da nossa regeneração, por causa do novo nascimento que nós temos em Cristo. Antes de sermos regenerados, nós vivíamos segundo aquilo que Paulo diz lá em Romanos 3, de 10 a 18. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há justo, não há quem busque a Deus. Mas é porque Ele nos amou e nos perdoou, é que nós então podemos amá-lo. O amor para Paulo aqui é muito mais do que uma declaração externa acerca disso. É muito mais do que dizer, não, eu amo a Deus. É muito mais do que dizer, inclusive de maneira muito sentimentalista, como é feito nos nossos dias, não, eu sou apaixonado por Deus. Paulo não está falando acerca disso, acerca dessas pessoas. O que Paulo está dizendo é que há um amor específico que só pode ser empenhado por aqueles que foram amados primeiramente por Deus. João 14, 21 nos mostra que aqueles que amam verdadeiramente a Deus e a Cristo são aqueles que seguem os seus mandamentos, que conhecem os seus mandamentos, que conhecem a lei do Senhor, as sagradas escrituras e seguem os princípios de Deus. João diz assim, o próprio Senhor Jesus, segundo a narrativa de João, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É
é esse. Queridos, não pode haver nenhum tipo de relação ou conexão entre uma vida mundana e o amor ao Senhor e o amor a Deus. Pelo contrário, aqueles que seguem ao Senhor são automaticamente aqueles que cumprem os seus mandamentos, que vivem uma vida reta e que demonstram o seu amor através desses atos. Eu poderia dizer que eu amo a minha esposa e não servi-la em nenhum momento da vida? Que tipo de amor é esse? Acaso eu poderia dizer que eu amo as minhas filhas e não me doar por elas? O amor que Paulo está dizendo é esse. Aqueles que amam a Deus são aqueles que o servem de todo o coração. A providência de Deus, contudo, ela não triunfa porque nós amamos a Deus. Paulo não diz que a causa é o nosso amor a Deus. Pelo contrário, se nós formos observar ao longo da Escritura como é a dinâmica desse amor nosso em relação a Deus e de Deus em relação a nós, nós precisamos nos voltar lá para 1 João, capítulo 4, verso 10. Quando João nos diz que o que fundamenta essa relação, prioritariamente, primariamente, é o amor de Deus por nós. João praticamente define o que é amor. Olha o que ele diz. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E os que amam a Deus só o amam porque Deus os amou primeiro e enviou Cristo para morrer em lugar dos seus eleitos. Tudo bem, então. Os eleitos, agora nós sabemos, são o alvo da providência de Deus e não todos os homens. Mas por que apenas os crentes? Por que apenas os santos? É porque a providência de Deus tem um propósito específico para a vida dos crentes. É bem verdade, queridos. E nós lemos isso nos Salmos. Nós lemos isso, o próprio Jesus se refere a isso. Na sua providência, Deus derrama chuva sobre homens bons e homens maus, crentes e descrentes. Na sua providência, Deus faz a plantação brotar para homens que são tementes a Ele e para homens que nem o conhecem. Na sua providência, Deus também faz com que as plantações não brotem para crentes e para descrentes. Emprego bom não é privilégio de quem é crente. E também não é privilégio de quem não é. A providência, no seu sentido amplo e geral, atinge a todos os homens. Mas há um propósito específico e particular para a igreja de Deus. É sobre isso que Paulo diz. A continuidade do verso 28 para o 29 é que nos dá essa ideia, então. Qual é o propósito da providência de Deus? O propósito está bem descrito no verso 29, quando Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós sabemos que a providência triunfa. Nós sabemos que a providência de Deus triunfa por causa dos seus santos, dos seus filhos, dos seus eleitos. E nós sabemos que a providência triunfa por causa deles, para que a imagem de Cristo seja implantada neles, seja lapidada em nós, seja o caráter de Cristo seja moldado em nossa vida. Sabe então por que coisas boas e coisas más nos sobrevêm? As coisas más muitas vezes para nos humilhar. E as coisas boas muitas vezes para refrigerar a nossa alma. E é no meio desse aspecto agridoce da providência que Cristo é forjado em nós. É por isso que a murmuração é um dos pecados mais graves que nós podemos fazer contra Deus.
Quando nós murmuramos sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias em que nós vivemos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus assim: Senhor, o que o Senhor está fazendo não presta. O seu tão sábio conselho não é tão sábio assim. O seu decreto não é tão bom quanto parece. É isso que nós dizemos quando nós murmuramos. Mas Paulo nos ensina a olhar para a providência por uma outra perspectiva. E ele diz: eu tanto sei estar na abundância, na fartura, quanto na escassez. Eu tanto sei ser humilhado, quanto também sei ser exaltado por homens. Eu tanto sei viver na bonança, quanto também viver nas dificuldades. Porque o propósito da providência não é me fazer ficar rico, ter uma boa família, um bom carro, uma boa casa. O propósito da providência é que eu me pareça com Cristo. E talvez a descrição teológica mais bela, pelo menos é a que eu considero, acerca do ofício de Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, foi que ele se humilhou. Paulo fala isso em Filipenses 2, que ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, e ele a si mesmo se esvaziou de toda a sua glória, de todos os direitos que ele tinha como Deus, para se tornar como um de nós e se tornar servo. Muitas vezes nós reclamamos das coisas que nos sobrevêm e sequer lembramos tudo aquilo que o nosso Salvador viveu. Tudo aquilo que homens santos do passado viveram e enfrentaram. Uma das coisas que eu gosto de ilustrar acerca disso é quando nós falamos assim: criar filhos hoje em dia é muito difícil e tudo mais. Fala isso com alguém que não tinha sequer uma fralda descartável. As dificuldades que nós impomos sobre as nossas vidas são coisas mínimas em relação a coisas passadas. E são coisas mínimas em relação àquilo que irmãos como da igreja perseguida enfrentam por causa do evangelho. Por que nós então murmuramos tanto com as circunstâncias em que nós vivemos? Ao invés de saber que todas as coisas estão cooperando para que Cristo seja forjado em nós. A terceira e última coisa que Paulo destaca, então, acerca do triunfo da providência, é que a providência triunfa em toda e qualquer circunstância. Eu já enfatizei isso várias vezes e talvez eu seja até redundante, mas este é o último ponto, quando Paulo fala que todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Como que Paulo conecta isso ao longo do texto? A nossa versão que nós mais utilizamos aqui é a ARA, a Almeida Revista Atualizada. E ela não traduz os conectivos do capítulo 8, pelo menos não todos. Mas, na verdade, o capítulo 8 ele é conectado por uma sequência de conjunções e adições. Paulo está num discurso conectando várias coisas e somando as partes para formular uma teologia completa. Isso é feito na tradução, por exemplo, da Corrigida, que alguns irmãos mais antigos ainda utilizam, né? O fato é o seguinte: essa pequena partículazinha de adição no discurso de Paulo, que vai conectando aquilo que ele está dizendo, conecta o que nós estamos vendo com o que Paulo já disse. Observe o que Paulo já disse. Verso 18. Romanos 8, o verso 18. Paulo diz o seguinte: porque, para mim, tenho por certos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Verso 23. E não somente ela, mas também nós, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Verso 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E Paulo está falando aqui de um contexto de tribulação. Eu estou aguardando com perseverança, algo que ele já falou no capítulo 5, como eu mencionei. A ideia, então, é que nós estamos suportando uma grande pressão com paciência. Versos 26 e 27 que antecedem o nosso texto. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Queridos, Paulo falou aqui então, no verso 18, sobre sofrimento. Depois ele fala sobre o gemido, e aqui eu entendo como sendo um gemido da sua alma, uma angústia por aguardar a chegada de Cristo, a volta de Cristo por causa do pecado, por causa da presença do pecado ainda. Depois ele fala então sobre a perseverança, sobre a paciência. E por fim ele fala que nós somos tão fracos que nós não sabemos nem orar. E ele diz então na sequência, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que Calvino comenta acerca disso, para ficar mais claro o ponto que eu quero destacar. Se alguém cai nas garras de assaltantes ou de animais ferozes, se do vento a surgir de repente sofre naufrágio no mar, se é soterrado pela queda da casa ou de uma árvore, se outro, vagando por lugares desertos, encontra provisão para a sua fome, arrastado pelas ondas, chega ao porto, escapa milagrosamente à morte pela distância de apenas um dedo. Todas essas ocorrências, sejam elas prósperas, sejam elas adversas, a razão carnal, ou seja, o mundo, atribui todas essas coisas à sorte ou ao acaso. Contudo, todo aquele que foi ensinado pelos lábios de Cristo, de que todos os cabelos da cabeça lhe são contados, buscará a causa mais remota e terá por certo que todo e qualquer evento é governado pelo conselho secreto de Deus e pela sua providência. Todas as coisas, boas ou ruins. Contudo, parece que Paulo enfatiza aqui as questões que nos são adversas, o sofrimento, as nossas fraquezas, e de fato, essas coisas forjam o caráter de Cristo em nós e também cooperam para o nosso bem. Seja no sofrimento, seja quando nós gememos internamente na nossa alma, seja quando nós nos sentimos angustiados, seja quando nós estamos tão fracos que nós nem sabemos orar. Ou seja, com o que Paulo ainda diz no verso 35 acerca de aflições, de perseguições, de fome, miséria, nudez, perigo, espada. Paulo conhecia o que era adversidade. E ele falava assim, no meio dessas coisas, Deus triunfa. A sua providência triunfa. Mas, no começo eu disse que saber era sinônimo de fé, de confiança. Nós sabemos e confiamos porque experimentamos isso. Mas e quando nós cantamos o seguinte? Se dor a mais forte sofrer, apesar do meu triste pecado, ou no meio das tentações de Satanás, sou feliz com Jesus. Será que nós cantamos isso com convicção? Isso é a providência de Deus e a graça divina triunfando, apesar das dificuldades. Ou quando nós cantamos assim, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar. Será que nós estamos dispostos a cantar isso, sabendo que essas coisas são parte da providência de Deus para as nossas vidas? É isso que produz em nós a verdadeira experiência para que possamos cantar com esperança, com Cristo reinaremos. Aqueles que cantam com Cristo reinaremos, sem viver verdadeiramente isso que canta, de poder perder todas as coisas, de ter uma vida que vai de mal a pior. Se essas pessoas não entendem que é Deus quem controla as coisas ruins que nos sobrevêm, essas pessoas não podem cantar com Cristo reinaremos. Não há esperança nos seus corações para falarem isso. Não há experiência cristã e maturidade cristã para aguardarem a volta de Cristo. Mas por que a providência, então, é destacada por Paulo pelos momentos de aflição? Principalmente porque a aflição ela nos humilha. E eu creio que Paulo está pensando, principalmente de maneira especial,
em um texto do Antigo Testamento escrito por Moisés, em uma fala de Moisés, uma oração de Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, se você quiser abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 8, de 11 a 15. O texto diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. É por isso, então, que nós devemos sempre observar os mandamentos. É isso que está dizendo o texto. Esse Senhor foi aquele que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. A providência, no seu lado amargo, nos serve para nos humilhar, para nos provar e, afinal, nos fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. É por isso, então, que Deus usa momentos de adversidade para que nós sejamos pessoas mais humildes e menos orgulhosas. Porque o nosso coração facilmente se torna orgulhoso. Facilmente nós podemos dizer assim: não, fui eu que fiz. Quando alguém elogia os nossos filhos, nós falamos: a criação foi muito boa. Não, você é um crente piedoso. Claro, eu também faço isso, aquilo, eu leio a Bíblia, eu faço. E muitas vezes as dificuldades vêm para que nós não nos orgulhemos dessas coisas. E afinal, nós então sejamos provados e aprovados por Deus. As provações, então, que nos conduzem à humilhação, elas são utilizadas por Deus para produzir em nós frutos que são dignos de arrependimento, queridos. Arrependimento para a vida, arrependimento para uma mudança de vida, para uma mudança de caráter. Observe como o salmista, no Salmo 119, fala sobre essa transformação que a adversidade produz. Salmo 119, o verso 67 diz assim: antes de ser afligido, ou seja, antes da adversidade, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Antes eu andava errado, mas agora eu entendo a tua providência e agora eu guardo a tua palavra. Jó também, ciente dessa mesma ideia, ele diz em Jó 23:10: se o Senhor me provasse, eu então sairia puro como ouro. Queridos, o propósito das aflições, o propósito das adversidades é nos conduzir para mais perto de Deus. Pensemos na figura da ovelha. A ovelha é um animal totalmente dependente daquele pastor, do seu pastor, daquele que as conduz. A ovelha, então, quando há ali tempestades, quando há perigos, a primeira coisa que a ovelha faz é procurar abrigo e o cuidado do seu pastor. Esses são os verdadeiros crentes, que quando afligidos por tempestades, pelos perigos da vida, pelas dificuldades, pelas tribulações, nós não paramos para murmurar. Nós não paramos para ficar chorando para as pessoas o que está acontecendo. Nossa, perdi meu emprego, meu patrão é tão ruim, minha esposa me trata mal, meu esposo me trata mal. Não, isso nos conduz para mais perto de Deus. Deus é o nosso refúgio e socorro. Nenhum outro. Ele é que é o bom pastor, que nos conduz, nos toma pela mão e nos enfrenta ao nosso lado os momentos difíceis da vida, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Ele está conosco. Isso ocorre de maneira específica na profecia de Oséias. Oséias 5,
da transição do final do capítulo 5 para o capítulo 6 diz assim: pois serei como um leão para Israel, como um leão novo e forte para Judá, e os despedaçarei, os humilharei. Eu os levarei embora e não sobrará ninguém para resgatá-los. Eu retornarei a meu lugar até que reconheçam sua culpa e voltem para mim, pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-los. As coisas que Deus produz em nós, então, as dificuldades, é para que isso ocorra. Para que nós nos humilhemos e para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Também é para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, e o autor aos Hebreus é quem nos mostra essa ideia, utilizando inclusive a figura dos pais, os pais mesmo, de sangue. O autor aos Hebreus diz o seguinte: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. A correção dos pais é necessária e é prudente, é bíblica. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Observe o versículo seguinte, então, como isso produz frutos na vida dos crentes. Nenhuma disciplina é agradável. E eu tenho certeza que Paulo não está falando que o lado amargo da providência é agradável. Mas o autor aos Hebreus diz claramente: nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Pedro também, queridos, fala a mesma coisa. 1 Pedro 4, ele diz: amados, não surpreendam com as provações e o fogo ardente que está no meio de vocês. Pelo contrário, se alegrem, porque essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, com um propósito específico, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. E o texto que nós já lemos, Romanos 8, 18. Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo nos lembra, por uma linguagem muito própria dele, que onde Deus faz abundar sofrimento, ele faz superabundar a sua bondade, a sua doce consolação. Queridos, com Cristo, até mesmo a aflição, ela se torna doce. Mas sem Cristo, até a bonança é amarga. E é sobre isso que a providência de Deus nos ensina. 2 Coríntios 1, de 4 a 6, Paulo diz: ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar uns aos outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mas quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e para a salvação de vocês. Todos esses propósitos, então, são observados por Paulo aqui no livro de Romanos. Nós sabemos da providência de Deus, todos nós devemos saber. Devemos saber que a providência de Deus, ela triunfa em nosso favor, por causa dos eleitos, para moldar o caráter de Cristo em nós. E nós devemos entender que são todas as coisas da providência, não apenas as coisas boas, mas também as coisas ruins. Quero fazer algumas aplicações finais e vou fazê-las em forma de perguntas, para que nós reflitamos acerca daquilo que nós meditamos nessa noite. Queridos, será que o sofrimento de Deus não nos conduz a buscá-lo em oração e a considerar a comunhão com Ele como nós nunca a consideramos? Será que o sofrimento
que Deus coloca sobre as nossas vidas não serve para nos fazer interceder ainda mais pela sua presença bondosa sobre as nossas vidas? Para que nós saibamos nos lançar diante dele em oração, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas angústias? Porque muitas vezes nós nem sequer oramos quando tudo vai bem. E talvez um momento difícil da vida nos faça dobrar os joelhos diante do Senhor. Será que Deus não usa esse sofrimento para que você possa examinar a sua alma a fim de descobrir o pecado, arrancar o pecado e lançar fora todas as malditas ervas daninhas que fizeram o seu coração se afastar de Deus? Quando o Espírito nos ensina que o nosso próprio pecado é uma das maiores causas do sofrimento, isso será que não tem feito o seu coração odiar ainda mais o pecado? Ter um ódio santo por aquilo que nós fazemos que é errado e que é contrário às Escrituras? Você já não experimentou que o Espírito Santo usa dos sofrimentos que Deus nos conduz, que Deus coloca sobre as nossas vidas, para acabar com o nosso orgulho, para acabar com a nossa confiança, seja em qualquer área, e para que você aprenda a confiar ainda mais em Cristo e descansar somente nele? Será que através das aflições, Deus não está te convencendo de que ele deve ser honrado e glorificado, quer na bonança, quer na angústia? Não é sem propósito que nós passamos por dias difíceis. Recentemente nós tivemos algo que talvez, pelo menos eu particularmente, nunca havia vivido, que foi um momento de pandemia. Tanto tempo recluso, tantas pessoas morrendo, pessoas próximas a nós, entes queridos, e não havia idade. Não havia idade. Será que esses dias difíceis produziram em nós a santificação necessária? Será que os momentos difíceis da nossa vida nos conduziram para mais perto de Deus? Querido, quando você estiver passando por um momento de aflição ou de dor, não murmure. Jacó fez isso. Gênesis 42, 36, Jacó levanta os braços e diz assim: tudo está contra mim. Jacó não aprendeu a lição que José aprendeu, porque José diz: tudo de mal que vocês intentaram era obra de Deus para fazer o bem. Queridos, talvez você esteja se perguntando ao longo do sermão, você fez a seguinte pergunta: Talmai, você não conhece muita coisa da vida. Você é novo, de fato. Mas como eu disse no começo, essa é uma doutrina tão fundamental que as nossas crianças precisam entender que todas as coisas cooperam para que eles se pareçam mais com Cristo. Todas as coisas cooperam para que a nossa maturidade cristã seja alcançada. Todas as coisas cooperam para que nós sejamos cada vez mais santos, como nosso Deus é santo. Vamos orar? Pai querido, nós suplicamos diante do Senhor que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Nós reconhecemos as nossas limitações em compreender a Tua palavra, em compreender a Tua providência e em viver de acordo com isso, ó Pai. Viver de modo digno do Evangelho, de modo digno do Teu caráter santo. Mas nesse instante, ó Pai, suplicamos ao Senhor que nos faça saber de fato, que possamos crer com corações convictos de que o Senhor é o Salvador e Senhor das nossas vidas. Que o Senhor governa tudo e todos. Que o Senhor é o Senhor da história e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Cooperam para o nosso bem porque o Senhor nos amou primeiro e por isso nós podemos dizer que nós amamos ao Senhor, que nós servimos ao Senhor e que nós nos humilhamos e entregamos o Senhor todo o nosso ser, toda a nossa vida. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor modifique a nossa perspectiva acerca da história e das nossas vidas, e que assim seja para a Tua própria honra e para a Tua própria glória. Assim nós oramos, suplicando ao Senhor também que nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.